Gente, esse é o Lucas. Oi, gente. Tem, sei lá, tem muitos meses que a gente faz esse evento tomando uma garrafa de vinho e discutindo case de cliente. E aí a gente fala besteira no meio do caminho, porque é um assunto meio profundo. Sempre é, né? A gente não consegue. A gente ter nunca conversa consegue leve, fazer uma né? conversa de boa. Então a ideia é trazer um clima meio descontraído pra gente discutir 2 cases de cliente. Eu não sei o case que o Lucas vai trazer. E o Lucas sabe mais ou menos o case que eu vou trazer, porque ele participou do case algumas vezes, em alguns momentos, mas ele nunca mais acompanhou como ficou. Então é isso. Quem sabe faz ao vivo. Conversar com o seu. Não, quer começar com o seu? O meu você já sabe. Você não quer... Não, mas você tem que mentalizar. Gente, o Lucas, enfim, acompanhou uma certa parte desse case, mas como vocês não, eu vou contar desde o início, tá? Eu vou chamar essa cliente, quando eu conversei com ela pediu pra dar o nome pra ela de Cecília. Simbólico, né? Você sabe o que significa o nome? Você devia saber? Não, mas eu acho que você vai gostar, já que a gente vai falar tanto de simbolismo. Eu acho que você não falou o nome dela. Bom, agora ela é Cecília. Tá bom. Fala Cecília, então. É Cecília. Cecília significa cega. Olha que simbólico. Começamos. Bom, essa cliente, ela tá comigo, a Cecília tá comigo há muito tempo. Talvez uns 2 anos. Antes disso, ela já foi aluna, ela já veio para atendimento pontual antes disso, mas que ela é minha cliente certinha, regularzinha, assim, tem pelo menos 1 ano. Dezembro do ano passado, eu tirei férias. Eu tenho até medo de tirar férias de novo, porque essas coisas acontecem quando eu tiro férias. Eu fui tirar férias e ela ia começar num trabalho novo. Ela mora em outro país e ela ia começar num trabalho novo que é dentro da área dela. Quando ela se mudou para esse país, ela estava tentando fazer uma transição de carreira. Acabou que ela trabalhou com várias coisas, mas ela não fez uma transição de carreira, né? Ela não estruturou uma carreira. E aí ela ia começar num emprego novo dentro da área dela, que eu vou ter que falar qual que é a área, porque, enfim, faz parte do processo. Ela é engenheira. E aí eu voltei de férias, ela ia ter começado há 1 semana no trabalho novo. Gente, quando ela ligou a câmera, eu não reconheci ela. Ela tava, assim, completamente triste. E ela é uma das clientes mais alegres, mais espertas e que faz terapia há mais tempo que eu conheço. E ela tava assim, eu quase não tava reconhecendo ela tava burnoutada e ao mesmo tempo muito engatilhada com coisas que tinham acontecido. E basicamente a partir dali a gente demorou uns 6 meses pra entender mais ou menos aonde a gente tava navegando. Ela era uma cliente, toda vez que a gente tentava trabalhar o gatilho, a gente chegava num lugar muito inconsciente, com símbolos que não faziam muito sentido na época. Eu acho que foi o único caso, eu adoro trabalhar memória, adoro trabalhar trauma, como vocês sabem, mas eu acho que ela foi o único caso que eu peguei que ela realmente apagou uma memória de um evento. Geralmente a gente apaga um contexto de um evento, ela apagou a memória. E por 6 meses, toda vez que a gente tentava chegar no gatilho, nas emoções que eram engatilhadas pelo trabalho novo dela, a gente tinha dissociações. Ela ficava com sono, ela dissociava, ela só via a mesma coisa. Era um fundo do mar, era isso que ela via. E eram emoções que eram só tristeza ou ela desligava. E a gente ficou navegando nesse lugar meio incerto por um bom tempo. E basicamente eu só tinha símbolo pra trabalhar, porque não tinha memória, não tinha mais nenhum outro contexto pra eu entender o que estava acontecendo. E o Lucas chegou bem nessa época. Eu fiquei trabalhando o simbolismo com ela muito a partir do tarô, das imagens do tarô, e eu fui bem devagarzinho, e cada sessão eu percebia que o corpo dela dava mais um passinho, e a gente ia montando um quebra-cabeça. E os símbolos eram sempre os mesmos, e as emoções eram sempre as mesmas, independente das cartas que eu mostrasse. E aí teve uma primeira virada de chave no processo que o Lucas participou, que foi... Será que eu tô prolixa? Será que eu podia? Não, acho que não. Acho que é importante nesse contexto. E eu tô precisando relembrar também.
teve uma virada de chave no caso, que o Lucas participou, que foi a primeira vez que ela acessou um símbolo diferente. E a gente sempre ficava no fundo do mar, nesse lugar meio depressivo, onde ela bocejava muito, ela tinha muito sono. E aí ela me trouxe o lago do Harry Potter. Gente, eu me agarrei naquele símbolo como se fosse tudo que eu tinha, era um bote salva-vidas. E ela me trouxe o lago do Harry Potter no quarto filme do Cálice de Fogo. E aí eu perguntei pra ela assim, bom, nesse filme, nessa cena, eles estão tentando salvar alguém. Quem que você tá tentando salvar? E aí veio uma memória. E foi a primeira memória que a gente teve em 4 meses trabalhando simbolismo. Foi assim, foi um sinal de esperança enorme que eu senti. E, bom, ela me deu permissão pra contar a história toda. Ela acessou uma memória dos pais transando na lavanderia. E ali naquele momento eu soube que a gente tava trabalhando um abuso. Mas eu tive que esperar o tempo dela, de saber que era isso que a gente estava trabalhando. A gente demorou uns 6 meses para chegar nesse lugar. Então, quando o corpo dela fez essa associação, eu tive uma ideia bem certa de que era abuso. E ela foi confirmando isso conforme a gente foi acessando outras coisas. E aí o Lucas deu uma ideia quando eu falei que ela acessava, então ela ficava ela tinha crise de bocejo. E eu contei isso pro Lucas, e o Lucas teve uma ideia de... Como é que foi? Você perguntou se ela tinha algum problema com sono, se em algum momento alguém deu remédio pra ela dormir, não foi? Você lembra que você perguntou? Acho que foi isso, né? Acho que foi isso. Tentando lembrar aqui exatamente o que eu lembro onde a gente tava, eu lembro a memória, mas eu não lembro a pergunta. Mas eu acho que foi isso. Você perguntou se alguém dopava ela pra dormir ou se ela tinha alguma coisa com sono. Eu acho que me veio... Você sempre falava Acho que era a segunda vez que você me falava desse caso. E as 2 vezes você tinha falado que você trazia essa coisa do sono dela. Isso me chamou a atenção, porque essa memória, né, dos pais e tal, talvez, me veio que talvez estivessem induzindo o sono, ou dopando de alguma forma. Né? Por que o sono estava tão presente no relato, sabe? E isso me chamou a atenção. Isso não me chamou a atenção. Você falou isso acho que umas 2 ou 3 vezes, assim, a questão do sono. E aí eu fiquei, mas por que esse sono, sabe? E aí eu lembro que eu falei isso, né? Assim, isso me chamou a atenção e eu falei pra você e você... Nossa, não tinha pensado nisso. Eu não pensei no sono. Acho que ainda não pensaria no sono. Tava entendendo, assim, mais como um sinal de dissociação do corpo do que como um evento, assim, importante. E aí... Ela é uma cliente que é muito empenhada no processo dela e eu tenho muita abertura com ela. E acabou que eu meio que, assim, não rodeei tanto, mas perguntei pra ela. Levei essa hipótese do Lucas, de que tinha alguma coisa a ver com sono, remédio, como é que era dormir. E ela não achou nem um pouco estranho a minha pergunta. E ela lembrou de algumas vezes em que a mãe dela dava remédio escondido pros irmãos e que provavelmente dava pra ela também, pra passar ansiedade, pra dormir. Teve uma época que ela tinha muita enxaqueca, a mãe dela dava Rivotril escondido, enfim, a mãe dela medicava ela sem o consentimento. Então ela não achou estranho a pergunta. E a gente foi, enfim, passinho de formiguinha, gente. Toda sessão a gente construía um pedacinho e o corpo dela ia respondendo, ia liberando outras memórias. E por um tempo a gente foi ficando um pouco mais claro, as sessões foi dando mais indícios. Teve uma outra virada de chave no processo que eu lembro eu lembro até das cartas que saíram. Foram 2 cartas de tarô que tinham animais e homens. E na minha interpretação da carta, era o homem que estava atacando o animal. Mas na representação dela, quando eu mostrei pra ela, o símbolo que ela viu era que o animal estava se retaliando contra o homem. O homem fez alguma coisa pra ela e o animal estava se defendendo. Aquilo confirmou pra mim de que a gente estava trabalhando não só um abuso sexual, mas vários abusos que ela viveu dentro de casa. Abusos psicológicos com a mãe por muito tempo. E ali a gente ficou um tempo trabalhando raiva, principalmente vingatividade. Quem é minha aluna já me ouviu falando o quanto que eu acho importante no processo terapêutico ter um espaço para que a raiva se manifeste do jeito que ela precisa ser manifestada. Bonitinho, concordando. É exatamente o lugar para você trabalhar isso, né?
Se não é uma terapia, vai trabalhar. Vai aonde, né? Daqui a pouco perde o réu primário. Exatamente, vai matar a gente na rua. Tem vontade de vez em quando? Tem, claro que tem, mas a gente não quer perder o réu primário. Ninguém quer ser preso aqui. Então ficamos um tempo, abrimos mais espaço. E aí a gente foi chegando num momento bem crítico do processo, que era onde ela foi tomando consciência da memória. E aí começou um pedacinho meio de negação, porque esse é um pedaço bem complexo dessa fase do atendimento, que é quando você dá nome para as coisas, quando você lembra, quando você tenta negar que é aquilo que aconteceu. E aí encontrei o Lucas de novo, bem nessa transição. Você me encontrou na sessão anterior que eu falei, a próxima vai estourar tudo, a próxima barragem vai estourar. Você me encontrou bem nessa vez. Eu acho que o dia que estourou, se não me engano, foi uma sexta-feira. Foi. Eu tava vindo te encontrar, você me falou, não vem mais tarde porque... Eu tô aqui com ela, foi. E aí você não veio e eu falei, preciso ir pro forró. preciso me regular. Foi uma sessão que demandou muito de mim e dela. Foi uma sessão que a gente chorou muito. Mas quando eu te encontrei, eu te atualizei do caso, falei como é que tava. Foi uma viradona de chave, foi uma sessão que eu peguei meio pesado com ela, mas hoje ela agradece. Desculpa, te amo! Mas foi uma sessão muito simbólica. Gente, olha como é que o corpo faz as associações. Ela chegou pra mim num dia anterior e me mandou um vídeo. Ela falou, eu já vi esse vídeo umas 500 vezes, mas ele nunca me tocou desse tanto. Era um vídeo que, enfim, teve sincronicidade pra ela, assim. Era, sei lá, várias pessoas andando na rua. Aí uma pessoa com um chapéu carregando 500 chapéus atrás dela. Uma pessoa correndo na esteira carregando 500 tênis, como se fossem pesos que você carrega. E esse vídeo engatilhou bastante ela. E ela me perguntou assim, olha o nível de profundidade dessa cliente. Ela me perguntou assim, ela ouviu a vida toda da mãe dela que ela era gorda e ela sofreu gordofobia dentro de casa. E aí ela perguntou pra mim se eu engordei pra poder suprir a falta que eu senti dos meus pais, de afeto dos meus pais. E aí eu pensei, eu acho que ela engordou pra se proteger. E aí quando ela chegou na sessão, ela tava me contando como que esse vídeo tocou ela, e aí do nada ela cortou o assunto e foi pra um outro assunto. Essas associações prestem muita atenção quando a cliente faz isso, que isso aqui vale ouro. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu tava conversando com umas amigas no grupo de WhatsApp, e ela tava, você lembra disso? Ela tava mandando umas fotos dos homens que elas estão pegando e tal, e aí eu falei assim, nossa, esse aqui eu não pegaria porque ele é grande demais pra eu me defender. E isso chamou a atenção das amigas dela, e aí sim chamou a atenção dela. E aí nesse momento eu pensei, eu acho que ela engordou pra poder se defender. E se a questão estiver dentro dela e ela não tá... Veio uma imagem de bióloga na minha cabeça. Quando entra um corpo estranho dentro da gente, a gente engolfa aquele organismo pra tentar expulsar. E me veio essa imagem na cabeça. E foi uma sessão que eu peguei um pouco mais pesado com ela. A gente foi trabalhar simbolismo também. E ela se via num tipo um quarto de interrogatório de máfia, com a luz em cima dela. E ela não queria ficar na luz porque ela se sentia exposta. E ela queria fugir da luz de qualquer jeito. Eu fui tirando as chances dela de fugir, até que ela acessou pânico. Ela não associou ainda a memória, mas eu vi pânico na cara dela e ela falou, me tira daqui, pelo amor de Deus, tem alguma coisa aqui que vai me matar. E aí, na próxima sessão, eu sabia que ia ser o momento que a gente, enfim, ia dar nome aos bois. E ela chegou na sessão já perguntando pra mim, pode ter sido um abuso, né? E a partir dali mudou todo o processo terapêutico. Acho que a partir daí você não acompanhou mais. Acho que foi aí que a gente parou. a última vez que você me conversou comigo sobre esse caso, foi nessa sessão. Bom, então a partir de agora é novidade pra todo mundo. Vamos ver o que o Lucas faz com isso. Essa cliente também é uma das melhores alunas que eu já tive. Ela é excelente atendendo. Ela já chegou a atender como terapeuta vai e volta. Ela nunca mantém. E ela é uma das melhores alunas que eu já tive. Eu sempre peguei no pé dela. Por que essa transição de carreira que você quer fazer, você não faz pra terapeuta? E ela sempre inventava alguma coisa, foge.
E aí, algumas sessões... Geralmente, quando a gente trabalha com casos de abuso, se tudo correr bem e a base tivesse sido feita com muito cuidado e um bom colchão de queda, as próximas sessões são bem difíceis, mas não são muitas sessões. E a gente teve 4 sessões bem difíceis. E aí tivemos uma grande melhora e muita coisa começou a fazer mais sentido. O trabalho dela como engenheira, o trabalho como terapeuta, essa ideia começou a voltar de transição de carreira. Enfim, céus claros começaram a vir. A gente parou de trabalhar diretamente o abuso e começamos a trabalhar o abuso mais como plano de fundo de questões que ela trazia. E aí chegamos numa sessão que eu tive um clique, que ela falou pra mim. Eu vou introduzir agora 2 personagens importantes na história. A auditora e a terapeuta. Olha o símbolo. Ela trouxe pra mim alguma coisa da terapeuta e a gente teve um clique de que ela tinha muita dificuldade de se assumir terapeuta, porque além dela fugir total da caixinha, a terapeuta foi forjada dentro do quarto do abuso. Como ela não entrava no quarto, ela não acessava a memória, ela tinha muita dificuldade de acessar a terapeuta também. E aí, já que tudo já estava às claras e a gente já sabia o que tinha acontecido, não tinha mais por que a terapeuta ficar presa dentro do armário. Isso fez uma diferença enorme. Então, teve esse momento. Aí agora eu vou te entregar a auditora. A auditora é a questão. Vamos ver o que você traz de insight da auditora. Conversa vai, conversa vem. Olha a pressão. Conversa vai, conversa vem. Terapeuta, terapeuta, terapeuta. A gente começou a chegar em alguns conflitos com a terapeuta e a engenheira. E aí, num fatídico dia, o roommate dela que mora com ela mandou a pergunta pra ela assim: mas tá, o que você quer fazer como engenheira a longo prazo? Aí ela foi responder a resposta padrão que ela sempre teve na cabeça dela e a resposta padrão não coube mais pra ela. E ela ficou tipo, eita, não dá mais pra eu me encaixar aqui nessa caixinha. A resposta padrão era, eu quero ser auditora de empresa, porque aí eu vendo menos a minha alma pro capitalismo e ganho mais. Essa era a resposta padrão dela. E aí no meio das reflexões dela, de que não cabia ela mais nessa caixinha e ela não queria mais mentir pra ela me soltou essa pergunta. Eu tenho uma crença de que eu só posso ser feliz lá no final e não agora. Por quê? E aí eu comecei a investigar a auditora com ela. Comecei a elaborar. Tá, o que a auditora faz? O que você queria fazer como auditora? E ela começou a usar para descrever a auditora frases que ela já tinha me dito em algum momento do processo quando ela descrevia a mãe dela com ela e quando ela descrevia ela sendo muito crítica com ela. E ela não estava percebendo. Ela começou a usar as mesmas frases, as mesmas palavras. E aí eu comecei a criar pegadinha pra ela no meio da sessão, né? Aí tem alguma auditoria que você consegue... Você já viu na sua vida alguma auditoria em que a empresa passa, assim, tranquila? Porque a auditoria é feita pra achar erro, pra poder consertar o erro, né? Aí tem alguma auditoria que você lembra que, assim, aconteceu redondinha, que a empresa passa? Aí ela respondeu assim... Uma empresa passa na auditoria... Olha o simbolismo. Uma empresa passa na auditoria sem nenhuma exigência só quando a auditoria é muito nichada e micro. Por exemplo, área de planejamento a longo prazo de troca do dormente da estrada de ferro. Sabe o que é dormente? Tem a estrada do trem e tem aqueles coisas de madeira no meio do... Isso é um dormente. E aí eu pedi pra ela repetir a frase. Olha o simbolismo que veio na minha cabeça. Ela tinha acabado de falar que ela só pode ser feliz lá no final. Ela me trouxe uma estrada e trouxe troca de dormente pro trem conseguir chegar até a estrada. É a única auditoria que passa, que ela já viu passar redondinho. Aí eu comecei a investigar a auditora com ela e fui criando um personagem. Vamos criar um personagem pra essa auditora, pra ficar mais fácil eu investigar esse conteúdo. Aí eu perguntei pra ela... quem que era o auditor dela, né? Quem era o auditor dela? Aí ela foi descrevendo esse auditor. E basicamente ela foi descrevendo ela e a mãe dela. As piores versões dela com ela mesma e a mãe dela. Ela foi descrevendo certinho. E aí a gente chegou a essa conclusão de que ela era a própria auditora, porque ela era muito severa com ela na auditoria dela,
porque ela tinha tanto medo de perder o que ela construiu, de perder a felicidade, a sensação de revisitar a sensação de perda que ela sofreu durante a infância, durante o abuso, o desamparo, que ela era extremamente rígida com ela. Ela era a melhor auditora dela mesma que ela poderia ter. Ela nunca ia passar no teste dela, porque se ela passasse, então ela estava pronta para não perder felicidade e não depender de ninguém para se reconstruir. Porque aí ela não acessava o sentimento de estar sozinha com os BO dela a vida toda. Essa foi uma grande virada de chave que a gente teve no processo. E esse ponto dela só poder ser feliz no final? Aí que você entra. Então ela preparou perguntas pra te fazer, olha só que aplicada. Olha pra isso. Olha que aplicada, deixa eu achar as perguntas dela aqui na minha... Sabe quem que era o personagem da auditora dela? Ela é muito Harry Potter, né? A Umbridge. Você assistiu Harry Potter? Cara, ela é chata pra porra! Eu vi, mas eu não vou lembrar assim de nome quem que é. Cara, a Umbridge era uma mistura de Umbridge com Velma do Scooby-Doo. Como... Como é que ela... Cara, o inconsciente dela criou isso, assim. E aí, analisando algumas sessões, e tem uma cena da Umbridge muito forte, que ela vai mandando o cara martelar vários decretos na parede do que pode, o que não pode. Tem, tipo, um monte de regra, coisa que não pode. Ela punha as pessoas. É aquela mulher, aquela... Ah, de rosa, de baixinha. rosa. É. Tá. E aí, a Velma, eu entendi a cara dele de que furada que eu entrei. A Velma, eu cheguei à conclusão de que a Velma era a criança dela e a Umbridge era a adulta dela. E eu consegui fazer as duas conversarem no final e elas se acolheram. Paramos aí na sessão, eu não atendi ela depois disso, depois final do ano, enfim, férias. Paramos aí, mas ela produziu perguntas pra você, vamos lá. A minha percepção atual é que o meu trabalho tira pedaços de mim, assim como o abuso tirou pedaços da minha alma. Como sair desse lugar profissional que me despedaça? Profunda, né? Repete. Gente, a gente tá indo num assunto super sério. O engraçado é que a gente faz isso em toda vez que a gente vai discutir case. Ai, vamos lá. Cara, ela é muito profunda. A minha percepção atual... Acho que não é nenhuma pergunta, é tipo uma elaboração dela, assim. A minha percepção atual é que o meu trabalho trabalho dela como engenheira. Tira pedaços de mim, assim como o abuso tirou pedaços da minha alma. Como sair desse lugar profissional que me despedaça. Acho que isso tem a ver com aceitar quem eu sou, como falamos na última sessão. Foi por isso que eu saí do Brasil, para ter mais espaço da minha família, desse ambiente controlador. Só que eu nunca soube ser por inteira. Reflexões. Eu lembro aí quem é. Ficou na minha cabeça isso de ser feliz no final. Mas qual que é a percepção dela de final? Final do quê? Em algum momento ela trouxe isso? Não ela só falou do trouxe. trilho e ser feliz no final. Eu acho que o final, não necessariamente é o final da vida, mas é sempre esse depois. Vou ser feliz depois. Sempre tem um BO pra resolver agora. É isso que eu entendi de quando ela me trouxe o final. Tem esse BO agora, esse BO agora, esse BO agora, mas sempre tem um BO. A auditora sempre acha um BO que não tá bem resolvido, que não tá perfeito. Como é que você relaciona isso com a questão do abuso? O trilho ou ser feliz depois? É ser feliz depois ou o trilho? Eita. Era pra eu te colocar num lugar apertado, você tá me devolvendo. É você que tá atendendo. Eu preciso de ferramentas aqui. Tá. Eu vejo que é muito comum em vítimas de abuso essa não permissão de ser feliz, principalmente por não ter um colchão de queda ou um amparo. Então é melhor eu não ter algo do que perder algo.
Então tem essa privação. É muito comum, inclusive, uma correlação de problemas de trabalho, dinheiro, prosperidade e relações abusivas no trabalho com vítimas de abuso. Então eu relacionei, quando ela me trouxe isso, de que ela nunca se permitiu, na verdade, sair do quarto do abuso. Ela tá saindo agora, então ela nem sabe o que tem do lado de fora da porta. Inclusive, essa foi a última sessão. Foi a Velma e a Umbridge juntas saindo pra fora do quarto do abuso. Respondi? Tá. Minha cabeça tá funcionando. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Vamos elaborar aqui, ó. O depois que não chega nunca. Talvez a profissão dela de engenheira é um lugar seguro, principalmente para a versão dela lá atrás. Abrir mão disso hoje é um receio de que as coisas possam ainda acontecer. Estar atenta ao erro. Sim, ela virou engenheira principalmente por conta do contexto familiar dela. Qual é o contexto familiar? Eita, eu vou fazer isso com você, tá? Quando você for contar seu case. Tá me fazendo buscar coisa lá do fundo da minha memória. Eu não me preparei, eu não estudei esse caso. Vamos lá, desse jeito. Eu atendi, o caso que eu vou trazer, eu atendi há uns 5, 6 anos atrás, então vou precisar puxar um pouquinho também. Mas é um caso que eu acho muito interessante. Tá. Bom, o pai dela era caminhoneiro, se eu não me engano, mas ele trabalhava viajando bastante. A mãe dela era quem ficava em casa com todo mundo. Ela tem 3 irmãos, 2 irmãos e ela. Ela é a última filha. O irmão do meio nasceu com alguma deficiência, que eu não vou lembrar o nome, mas ele não anda. Então ele sempre foi cadeirante. E basicamente aquela clássica educação machista de que ela tinha que cuidar de todo mundo e ser a mais velha por todo mundo e fazer todos os afazeres domésticos e ajudar a mãe nas funções maternas da mãe. O pai era sempre ausente. Como é que você relaciona isso Com abuso? com a profissão? Ela precisava de estabilidade na vida dela. Ela trabalhou em grandes empresas como engenheira de produção. Eu chamo ela até de housekeeper. Ela é muito boa de entender o que está fora do lugar e otimizar processo e ajeitar e colocar no lugar, que basicamente é a função familiar dela, que ela exerceu a vida toda. Faz sentido. O que vocês chegaram a entender o que exatamente foi o abuso? Sim. Isso pode ser colocado? Ou você acha... Eu vou te retribuir com outra pergunta, eu vou te apertar agora. Você acha que é realmente relevante saber o episódio do abuso? Ou você tá aqui pegando um monte de informação porque você tá pisando em ovos pra dizer o que você tá pensando? Os dois, talvez. Eu tô tentando juntar as peças aqui pra fazer sentido do que eu tô pensando. O abuso aconteceu durante uma festa, o único período de férias que ela lembra de ter passado na família do pai dela. Que é uma família bem... Tinha muita briga entre os irmãos, algumas situações meio violentas ou perigosas, envolvendo bebida, jogo, aposta. É a única férias que ela lembra de ter passado na família do pai dela. Não foram os pais, então. Não. Trabalhar abuso onde os pais são os abusadores é muito, muito, muito difícil. É muito complexo. Isso é verdade. É muito complexo. Ó, tem uma pessoa que comentou aqui. E se o final não existe, se a auditora não permite ela acessar a felicidade que ela busca? Fica na minha cabeça o que é esse final pra ela, sabe? Porque se... Eu não sei se... Assim, aqui eu tô começando a ficar subjetivo, né? Vai, manda o que tá aí na sua cabeça e você tá Talvez- pisando em ovos pra falar. Não, assim, talvez o que me fica na cabeça
Dá mais vinho, deixa você falar. Será que ela tá esperando uma percepção de final de alguma coisa pra sentir que pode ser, sei lá, feliz, né? Assim, o que é essa... Você tá relacionando essa coisa da auditora, né? De achar problema, enfim. Ela sempre vai achar. Acho que a função do auditor é exatamente de proteção. Se eu sempre achar problema, eu não vou ter o que perder, porque eu não vou ter o que construir, eu não vou construir essa felicidade que vai ser arrancada de mim. É isso que eu entendi da auditora. Tem esse papel de proteção. Total mecanismo de defesa fora do lugar, né? Assim. Você acha que ela não nos permite ser feliz? Acho que ela se sabota quando ela vê felicidade. Por quê? Se ela não tiver, dói menos não ter do que perder. O abuso traz essa sensação de que algo é arrancado de você. Se eu não tiver, não tem o que ser arrancado. Exatamente. E aí a gente joga pro final de alguma coisa, né? É isso que você trouxe da auditoria e sempre achar uma questão para ser trabalhada antes de ser feliz, né? Em que momento eu me permito ser feliz? Onde você tá querendo chegar? Vai, manda. Não, eu tô construindo contigo, assim, a impressão que eu tenho é que ela, é exatamente isso que você está falando, assim, ela não vai se permitir ser feliz. Ela tá sempre esperando um depois que não vai chegar. Tá, me traga soluções agora. Me ajuda a pensar em soluções. Eu tô com muita vontade de conversar com ela. Eu vou te passar o número dela. Ela adoraria bater um papo com você, eu tenho certeza absoluta. Eu tô com muita vontade de conversar com ela pra fazer sentido melhor. Nossa, ela vai ficar felicíssima. Ela é sua fã total. Eu não quero falar besteira com as ferramentas que eu tenho. Ai, vai logo, Lucas. Só pra constar na planilha, você nunca falou besteira, tá? Se o abuso foi cometido em um momento feliz, em férias em família, não foi um momento feliz, tá? Ela odiou essas férias em família, ela não queria nem ir. Ela odiou, ela fala com ódio na cara dela dessas férias. Um momento de diversão, será que ela não se permite tentar ser feliz porque momentos felizes trazem gatilhos? Mas é uma boa pergunta. Nossa, É uma boa bem pergunta. colocado. Viu? E essa, a Flávia, eu falo pra ela sair do armário, pra ela atender. A Flávia é cabulosa atendendo e a Flávia fica se economizando também. É outra que eu tenho vontade de pegar e jogar do penhasco. Bem colocado. Bem colocado, muito bem colocado, Flávia. É. Nossa, deixa eu anotar, pera. Ai, tô sem caneta. Vou tirar um print aqui. É tipo aquela memória misturada de alegria e tristeza do Divertidamente. Você tá se economizando. Não tô, não. Eu tô confuso com as informações, pra falar a verdade. Então pergunta. Em algum momento ela demonstrou... Ela trouxe alguma questão de culpa no abuso que ela sofreu? É bem comum, mas se trouxe, a gente desconstruiu bem rápido. Não é algo que me marcou, não, no processo. Tem uma figura que eu nunca consegui entender o simbolismo, que de vez em quando aparece, principalmente quando a gente vai trabalhar a criança que sofreu o abuso e vai retirar ela da cena e cuidar dela. Tem um símbolo que aparece que eu nunca consegui entender, mas ele é essencial, que é o Deadpool. A cabeça dela é um lugar interessante, né? O Deadpool sempre aparece carregando a criança no colo. Eu até falei pra ela assistir os filmes do Deadpool, ver se vinha alguma coisa pra ela. Porra, é Velma? Não, esquece. A mulher do Harry Potter e o Deadpool, cara. Como é que ela chegou nisso? É muito difícil explicar os meus atendimentos, cara.
Tem uma cliente que fala que é tipo tomar ayahuasca com cogumelo, mas que ela ama, ela não vive sem. É muito difícil, porque eu fico usando associação simbólica o tempo todo pra desenvolver o conteúdo. É muito difícil. E isso tudo acontece de olhos fechados. Não, mas isso é sensacional, assim, trazer esse simbolismo, eu acho que ajuda muito a gente a construir alguma coisa. Porque ajuda a acessar o que tá inconsciente pra eu conseguir conversar com o que tá ali. Ó, você falou em Deadpool, o que tá me vindo na cabeça, primeiro, é um personagem muito... ao mesmo tempo que é muito divertido, então tem essa coisa enfim, de leveza, de liberdade, é muito violento. Desculpa pela sua irmã, eu viajei aqui. Acho que é porque o Deadpool é escrachado. Volta, o que você falou? Tem uma leveza no personagem, né? E ela é muito cômica. Ela faz piada de tudo. E você falou que o Deadpool entra... Segurando a criança do abuso no colo. Ele sempre resgata a criança. É um personagem, ao mesmo tempo que é muito leve, né? Ele é muito sofrido. Ele é também, mas é muito violento, né? É o principal personagem da Marvel que traz uma violência explícita nos quadrinhos. E eu acho que foi o primeiro filme da Marvel que trouxe essa violência explícita. Ela em algum momento demonstrou raiva em relação ao Uma coisa que foi... Sempre que a gente trabalha raiva é virada de chave. Então, por exemplo, quando eu falei da carta dos animais, a gente ficou um tempo trabalhando raiva reprimida da mãe dela. Então, soltando raiva, principalmente vingança. E aí, essas 4 sessões que eu falei que foram mais complicadas depois do abuso, foi se preparando para entrar no quarto do abuso e soltar a raiva. Então a gente ficou mais umas 3 sessões voltando lá e descarregando raiva, e de vez em quando a gente ainda faz esse movimento. Ela sente raiva da mãe nesse aspecto? Ela sente raiva de todo mundo. De todo mundo. Ela se sente completamente negligenciada por todo mundo. Claro, faz todo sentido. É uma criança que sofreu um abuso, assim, por mais que racionalmente não faça sentido, assim, eu não sei como é que aconteceu o abuso, né, mas por mais que racionalmente não faça muito sentido, assim, de com quem que ela estava, quem que abusou, enfim, talvez os pais percebessem que ela estava segura com quem ela estava, mas é uma sensação de criança, uma criança que foi abusada. Então, assim, essa raiva, ela não precisa ser racional, sabe? É uma criança indefesa. Não é à toa que tem, sei lá, o que tá me fazendo sentido, assim, não é à toa que tem um personagem violento que tá tirando ela disso, né? Uma criança que também não lembro, não sei a idade que ela foi abusada, mas uma criança que devia ser cuidada, sofreu um abuso. Você me deu um clique. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê quem tinha que estar com ela? Sabe? Fica essa sensação de impotência, de vulnerabilidade. A gente só conseguiu prontidão para trabalhar o abuso porque a gente já olha para essa negligência parental que acontecia de outras formas há muito tempo. Mas o clique que você me deu agora, que eu acho que tem a ver com essa questão de felicidade, de fim do trem e tal, criança, tem um símbolo na memória que chama muita atenção dela, que ela lembra que ela entrou pro quarto porque tinha um brinquedo de uma sirene de polícia. E ela lembra da sirene de polícia. Então, tipo, ela foi seduzida, né, pro quarto por conta de um brinquedo. Brinquedo pra criança é felicidade. O teu clique foi em relação a eu não tinha ligado, me chamou a atenção essa coisa da raiva que ela traz pra mãe. Assim, enfim, pra todo mundo, né? Mas você falou da mãe. Assim, a mãe é a principal figura que ela sente invasão, assim. Eu percebi quando você falou, né, assim, que você falou da mãe algumas vezes. Se ela fosse sua cliente, pra onde você iria? Eu não sei o quanto foi trabalhado o abuso, mas... Quanto que você acha que eu trabalhei o abuso? Acho que você tá no depois já, assim, né? Você trabalhou isso aqui e você tá nesse aspecto de que ela tá construindo agora.
Eu acho que eu ia tentar entender essa percepção dela do depois. Assim, a gente fica muito. Quem passa por abuso fica muito preso nisso. Por mais que não perceba, assim, isso impede muita coisa. E, acho que ela tá percebendo isso, né? Assim, ela nem lembrava direito disso. Mas o que é esse depois, esse final para ela, sabe? É, essa felicidade no final, o que é esse... Parece um pote de ouro no fim do arco-íris, né? O que é esse final? Esse aspecto rígido da profissão, essa coisa da mãe, essas duas personagens que você trouxe, né, são muito rígidas. Isso me chama atenção de alguma forma, eu ia tentar entender um pouco melhor isso, essa rigidez. Mas essa rigidez me chama atenção, assim, e essa sensação de felicidade no final, sabe? O que é esse final para ela? Quando é que ela pode ser feliz? Porque sempre vai ter alguma questão a ser trabalhada, sabe? Talvez eu possa caracterizar o final, igual eu caracterizei a auditora e o meio do caminho, que é o final pra ela. Eu não sei se os pais sabem do que aconteceu. Eu ia tentar trabalhar essa questão da, dessa raiva que ela sente, né? A raiva que ela sente, basicamente, é o tema desde... Eu voltei na minha primeira sessão com ela e a gente já falava disso. Então, basicamente, é o motivo de estarmos juntas. Olha só, sabe o que eu pensei quando você falou essa coisa da raiva? Eu, eu atendo uma moça, já te falei sobre ela, né? Acho que é o caso que eu mais trago, porque Eu gosto dela. ela é sensacional. Eu te falei ela trouxe um tempo atrás, né, que o filho dela sofreu um abuso também. Deixa eu dar um contexto, né? Eu atendo uma moça que ela deixa eu ver, tá muito Peraí. confuso. Seria a superação do abuso, o final, a expectativa de ter fim desse abuso. Pode ser, mas eu tô entendendo o final do jeito, acho que de um jeito que você entendeu também, como se fosse um lugar meio mágico, meio pote de ouro no fim do arco-íris, que na vida real não existe, não tem esse lugar assim, perfeito, redondinho. Eu acho que não tem fim do abuso, sabe? Assim, não tem uma percepção de fim. É uma coisa que você tem que lidar. Que lidar e olhar de formas diferentes, por ângulos diferentes o resto da vida. Não tem. Não necessariamente ela vai repetir o abuso e ser abusada, mas esse abuso vai ser prisma, vai ser reflexo. Isso aqui aconteceu comigo. Eu vou carregar essa dor, né? Não vai deixar de doer. Uma perda, um luto não deixa de doer. Você ressignifica isso. Você não está na terapia para você curar alguma coisa. Você está na terapia para você ressignificar o que te aconteceu, para você conseguir conviver com aquilo ali, né? Para você sentir que ela não está, voltando no vídeo, né, carregando um peso, né? Se é que é possível você sentir que você não está carregando um peso, mas como é que eu carrego esse peso de uma forma que me doa menos, sabe? Talvez. A gente falou uma vez disso, a gente falou do reformar um pilar de uma casa sem tirar o pilar do lugar. Exatamente. A dor é um pilar que você tem, que você carrega, sabe? E a terapia você vai tentar ressignificar isso. Não vai deixar de doer, não vai deixar de impactar a tua vida, mas como é que eu consigo conviver com isso aqui que me aconteceu da melhor forma possível, né? Para que eu não fique presa lá atrás, né? Por mais que ela não lembrasse do abuso, ela estava presa naquilo ali, né? E você, de forma cuidadosa, olhar para aquilo ali e você conseguir entender o que aconteceu sabe, enfim, tratar essa memória, né? Acho que lembrar, dar nome, o simbolismo de abrir a porta, sair, entrar, achar a entrada e achar a saída e não depender de ninguém para conseguir fazer esse movimento. E a partir disso você talvez não sentir que você está vivendo preso naquilo,
sabe? Por mais que ela não percebesse. Você tem aquela história, não é ela que te tem. Não é a história que te tem. Exatamente. Exatamente. Aquilo fez parte da minha vida, né? E eu consigo... eu consigo carregar essa história na minha mala aqui, na minha bagagem, sabe? E não sentir que eu tô tentando arrastar essa bagagem sem conseguir sair do lugar. Você ia contextualizar da sua cliente. Eu atendo essa moça que é uma história bem complexa, assim. Ela sofreu um abuso também. Ai, você não tinha falado isso. Eu falei assim, um abuso no sentido... assim, Tá. ela passou por um aborto. Ela teve um aborto, assim, que foi... É bem complicado. Eu teria que discorrer 2 horas sobre isso, mas é bem complicado. Mas um outro aspecto que ela traz é uma relação muito difícil que ela tem com o filho único que ela tem, né? Assim, durante... E ela, enfim, ela criou ele sozinho, né? O pai abandonou. Durante a infância dele, ela deixava a criança com um meio-irmão, que é tipo assim, um irmão adotivo, né, que ela tem, para conseguir trabalhar. Né? Enfim, ela traz uma culpa muito grande em relação à infância do filho, porque ela sente que ela devia ter sido uma mãe mais presente. Né? Mas é esse discurso de eu trabalhava porque eu precisava ganhar dinheiro para dar o melhor para meu filho. Mas eu acho que pesa uma culpa nela no sentido de eu construir uma carreira para mim. Né? Eu tinha prazer no trabalho que eu fazia. Né? Assim, como se criar o filho para ganhar dinheiro, tipo assim, ganhar dinheiro para criar o filho tivesse que ser uma coisa sofrida. Né? E ela sentia que ela tem uma relação meio complicada com o filho e ela sentia que tinha a ver com essa entre aspas, negligência na percepção dela que ela teve. E há pouco tempo atrás ela trouxe que numa conversa que ela teve com o filho relatou um abuso que sofreu. Né? Ela deixava o filho com essa família, com esse meio-irmão, para ir trabalhar. E o filho relatou que foi abusado pelos 2 filhos Desse meio-irmão. Não foi nem o cara, foi assim, uma criança, né? Na época eu acho que ele tinha 6, 7 anos, e as outras crianças tinham 11, 12, né? Por aí. Enfim, e o filho conversou isso com ela há poucos meses, né? Revelou esse abuso para ela. E aí foi o clique que você me deu quando você estava falando do abuso da tua cliente, porque tem essa raiva muito presente, sabe? Eu percebo uma raiva do filho dela em relação a ela muito presente. Por mais que ele entenda, e ele falou isso para ela quando relatou, tipo assim, eu não quero que você se sinta culpada, e eu sei que racionalmente você fez o seu melhor. Mas eu trago essa percepção de que eu fui abandonado, de que eu estava indefeso, de que, assim, as pessoas que deviam cuidar de mim negligenciaram esse cuidado. Vou aproveitar para fazer um parêntese aqui. Abuso é um trauma grande se come pela beirada, sempre tem um plano de fundo, e é um pouco polêmico dizer isso, mas geralmente o que tem num plano de fundo de um abuso é negligência parental percebida por parte da vítima. A vítima se sente negligenciada, desprotegida, amparada. Então não se trabalha um abuso sem você ter certeza que a cliente consegue ser o próprio ponto de acolhimento para ela, porque não tem quem ela chamar. De alguma forma ela ainda se sente desprotegida, e se ela não for a própria referência de cuidado, meio que é uma coisa que fizeram comigo, assim. Se você não é a sua referência de cuidado, não adianta você voltar na memória, porque você vai retraumatizar a pessoa não tem ferramenta para trabalhar aquela memória, então é uma coisa que você come pela beirada. Abuso é um negócio muito complicado de trabalhar, porque a pessoa precisa estar preparada para entrar naquela memória. No teu caso, ela nem lembrava. Nem lembrava. É a única cliente que eu tenho que... Mentira, que eu peguei uma outra depois e é com abuso também. Que apagou a memória, mas geralmente apaga o contexto. Isso
Psicanálise pura, né? É. É lindo quando isso É acontece. lindo! Mas abuso é um negócio muito complicado de trabalhar, porque ela precisa estar preparada e você precisa, ao longo das sessões, preparar a pessoa para entrar naquilo ali. O corpo tem que ter prontidão. Porque senão desestabiliza mais ainda. Né? E, enfim, cara, abuso pode ser muita coisa, assim, a percepção do que é abuso pra pessoa. Uma coisa que eu te trouxe, não sei se você lembra, que a gente, na última conversa que você me trouxe esse assunto, que a dinâmica familiar é um negócio muito complexo, né? Porque tem que caber a percepção de cada um, elas coexistem, não deixa de ser verdade. A sua, do seu pai, da sua mãe, a minha, do meu pai, da minha mãe, elas não deixam de ser verdade. Em muitos momentos elas se chocam, tentam se anular, mas todas elas coexistem. É uma visão, é um negócio muito complexo, assim. E aí o que eu te trouxe na outra vez que a gente tava conversando disso, é que me ficou uma impressão te ouvindo de que talvez ela tenha tentado dar pro filho dela o que ela entendeu que os pais dela passavam pra ela de segurança. E não o que o filho precisava de segurança. O filho precisava de presença. Ela entendeu que o filho precisava de estrutura financeira. E aí é nesse momento que ele se sentiu negligenciado. E assim, é complicado dizer que ele se sentiu negligenciado, assim, será que ele se sentiu negligenciado porque ele sofreu esse abuso? Será que se ele não tivesse sofrido esse abuso, ele ia Acho se que é sentir de antes. sabe? Geralmente o que eu percebo trabalhando abuso é que a negligência acontece antes do abuso. A sensação de desproteção, negligência, abandono, ela acontece antes do abuso. Deixa eu dar um contexto, né? Porque no caso do aborto... Que live leve, né? Meu pai... A gente se encontra pra tentar conversar amenidades. Não e dá, só não dá. vem Mas teve uma vez que a gente conseguiu conversar umas 10 horas de besteira. Falando, não sei nem o que a gente falou, mas a gente falou 10 horas de besteira. Foi. A única vez. Pronto, o resto é tudo só. isso aqui. Depois de todo um contexto de caso também, diga-se de passagem. Mas, o contexto é que esse aborto que ela teve, olha que pesado, né? Não, o que tá leve dessa conversa? Não, é porque assim, né? Não foi nem ela que escolheu. O aborto. Ela ficou grávida, acho que com 16 ou 17 anos. E o pai era médico, né? Os pais não aceitaram essa... Eu acho que o pai talvez aceitasse essa criança, mas a mãe tinha muito esse peso conservador do que vão pensar da minha filha, o que vão pensar da minha família. E a mãe decidiu que ela ia fazer um aborto, né? E o pai, médico, foi a pessoa que fez o procedimento, né? De retirada da criança. Como é que é a relação dela com o pai do filho dela? Não tem. Eles foram casados, né? E eles separaram e pouco tempo depois ele cortou relações com o filho também. Ela não tem relação com o pai da criança. E até hoje o filho tem um peso muito grande desse abandono do pai, assim. Todo Natal ele encontra a família do pai, e o pai nunca vai, mas a família do pai acolheu esse menino. Mas o pai nunca tá presente. E o pai dela ainda tá no pedestal ou o pai já saiu? Sempre teve um pedestal, assim, sempre foi... A mãe sempre foi o peso conservador, né? E o pai sempre foi muito mais carinhoso, muito mais aberto, e pelo menos a forma como ela trouxe. Fala logo do teu case que tu ia falar. Tá, vamos lá então. Case novo. Isso, a gente cortou e vocês vão ficar curiosos com... É isso. Aí marca a live de novo pro próximo. Isso aqui podia ser regular. Dá vários takes aqui. Isso aqui foi muito bom, foi muito rico. Tá, eu vou trazer Eu acho que eu não vou nem te fazer pensar. Eu vou só trazer um caso que eu atendi, assim, que eu achei muito interessante. Poxa, você não vai fazer pensar?
Tá, eu posso dar um contexto e vamos ver onde é que sua cabeça vai, Tá bom. tá? Eu atendi um cara um tempo atrás, uns anos atrás, que ele chegou na terapia com a seguinte queixa. Eu nem lembro se eu já te falei desse caso. Você já falou, mas bem por alto. Só lembro do ar-condicionado. E É. o que foi? Ele chegou na terapia porque ele entendeu que, tipo assim, deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo dormir com o barulho que o ar-condicionado faz. E assim, qualquer ar-condicionado vai fazer barulho, por melhor que seja, nem que seja do arzinho saindo, né? E ele falou assim, eu já troquei o ar-condicionado várias vezes, várias marcas, eu já entrei em contato com as marcas né, dos aparelhos, eles dizem que não tem problema, que o ar está funcionando normal, que o barulho é normal. Então, assim, ele aceitou que o problema talvez seja eu, né? Logo, eu acho que eu tenho que procurar terapia. E aí a sensação... Pessoa consciente. depois de... E rica, né? Depois desse tempo todo trocando de ar-condicionado e porque eu não consigo Nossa, dormir veio com aquele barulho. barulhinho de dinheiro na minha cabeça. Tim, tim, Não, tim, tim. ele falou, eu gastei uma fortuna com ar-condicionado e eu não consigo dormir. Eu passo noites em claro. E ele não abandonou o ar-condicionado. Não abandonou o ar-condicionado. Hum. E aí chega uma queixa dessa pra mim, e eu tava recém-formado, e eu fiquei pensando... Nossa. Tava recém-formado. E eu fiquei pensando, velho, que merda que eu faço aqui? Caralho, Ninguém me treinou pra isso na faculdade. O que eu faço? o que eu faço aqui? E aí, mas enfim, minha cabeça foi, cara, tá, vamos entender a história dele. E aí eu fui, né, perguntando, e aí ele começou a trazer. Ele é gay. Aí ele contou a história da família, foi muito complicado, assim. Os pais nunca aceitaram, né? Muito conservadores. O pai, se eu bem me lembro, o pai batia nele em algumas situações, né? Aquela coisa de, tipo assim, ele chegou em algum momento, em alguma sessão, falar assim que o pai queria de toda forma esconder, né? Então, assim, pode ser gay, só não seja... Gay na rua. Como é que ele falou, cara? Pode ser gay, só não seja bicha. Aquela coisa, tipo, não seja afeminado, né? Mesma coisa, o que vão pensar, né, da minha família, do meu filho, enfim. A mãe muito religiosa, né? Já vamos entrar em... Sem querer falar mal de religião, mas vamos, né? Já entrando nisso, né? A mãe muito religiosa, e eu lembro que ele falava assim, que a mãe... Olha isso, cara. A mãe jogava água benta nele. Porque... Faltava Deus na vida dele. de alguma forma, né? Assim, meu filho é gay, veio quebrado, veio errado, né? Só um parêntese, posso ter déficit de atenção aqui rapidinho? Acho que na próxima vez, na próxima live, você tem que chegar meia hora antes pra gente beber meia garrafa de vinho antes, porque você fala muito melhor depois de meia garrafa de vinho. Eu sei. E eu não bebo quando eu tô atendendo, isso É importante, a gente não usa nada quando a gente tá atendendo. Eu só não sei funcionar com a câmera, é só isso. Mas enfim, Que ninguém tá atendendo aqui, né? A ideia era a gente fazer um papo descontraído e a gente falhou miseravelmente. A gente escolheu os cases mais pesados que a gente tem. Vai. Mas a gente sempre faz isso quando a gente tá... A gente sempre faz isso. A ideia disso aqui aconteceu porque a gente tava tomando um vinho, conversando sobre os casos que a gente tá atendendo, e a gente ficou, e se tivesse uma câmera? E se tivesse uma câmera? Acho que ia funcionar. Pelo jeito tá funcionando. Bom, temos pessoas sobrevivendo aqui assistindo isso. Então, onde é que eu tava? A mãe jogou água benta no filho porque faltava Deus na vida dele. Ah, sim. E aí, outro... Tá, assim, a infância dele foi isso. Os pais nunca aceitaram, né?
Outro aspecto que ele trouxe é que ele morava num... Não sei como é que tá hoje, né? Mas na época ele estava morando num apartamento e ele fez reforma no apartamento seguidas vezes, assim. O apartamento estava sempre em Eu obra. queria ter o dinheiro desse cara. Não, ele ganhava bem. Eu não lembro não lembro o que ele fazia, mas acho que era TI, ele mexia com TI, alguma coisa assim. Mas ele fazia reforma no apartamento várias vezes. E aí me passou a impressão de que tudo tinha que estar perfeito. O ar-condicionado estava quebrado porque fazia barulho. Ai, fiquei curiosa com o mapa dele agora. Mas eu prometi que eu não... Vai. O apartamento, eu lembro que ele me falou em alguma sessão assim ele teve a percepção de alguma coisinha em alguma parede tava torta e ele quebrou a parede toda para refazer, enfim, tudo tinha que estar perfeito. Ele mudava de decoração da casa constantemente. Ele tava na época ele tava namorando um cara. E olha como ficou essa coisa, né, dos pais nele. Ele, eu posso estar errado, mas assim, eu acho que ele estava com um namorado já há pouco mais de um ano. Ele já morava nesse apartamento, acho que há uns 2 anos. Ele nunca fez sexo com o namorado dentro de casa. Ele sempre... Parece mentira, mas, cara, como impacta a pessoa, né? Assim, todas as vezes... enfim, eu não sei nem como é que o namorado ainda estava com ele, né? Mas Mas ele transava com o namorado em outros lugares, e não na casa dele. eles iam para casa do namorado ou para um motel, mas nunca tinha acontecido dentro da casa dele. Tá, tudo tinha que estar perfeito, o ar-condicionado, né, que foi a gota d'água para procurar terapia. Nossa, eu queria muito ver esse mapa. O sexo que não acontecia dentro de casa, o que te traz? Bom, quem tá aqui conhece, mas né... Os pais não aceitarem, enfim. Nossa, a primeira coisa que me vem, eu tô assim salivando, eu queria ver a casa 4 do mapa desse cara. Eu prometi que eu não ia usar nenhuma outra ferramenta, só a minha cabeça, vamos lá. Acho que se fosse meu cliente, acho que eu investigaria desejos sombrios, verdades sombrias. Que light, né? Porque assim, tá claro a rejeição dele com ele mesmo, mas que ele projeta nas coisas, porque não tem espaço pra isso. Então talvez eu até criasse, nessa história de criar personagem, talvez criasse essa versão, a versão errada e a versão perfeita, pra botar as duas pra conversarem, gerarem empatia e acolhimento. Mas eu gostaria muito de explorar verdades sombrias com ele, porque eu acho que ele, imagino, que deve ter uma vontade tremenda de ser tudo que os pais dele desejassem que ele não fosse. De dizer um monte de coisa, de ser um monte de coisa, de falar um monte de coisa, de fazer um monte de coisa. E ele não solta isso e acaba projetando nessas perfeições que ele tenta encontrar em meios materiais. Exploraria quem é o dinheiro pra ele. Parece que o dinheiro talvez... Me deu a impressão te ouvindo que talvez o dinheiro possa ser a única parte aceitável dele com os pais. Você trouxe um bom ponto, assim. A impressão que eu tive é que esse ponto que você trouxe, assim, dele querer ser tudo que os pais não queriam que ele fosse, é uma coisa meio... É muito difícil você perceber que você é o que seus pais não gostam. Assim, Talvez ele sentisse isso sem nem perceber, sabe? Porque a gente sente. ficou muito claro pra mim que essa dificuldade dele até de estar com o namorado dentro de casa era Isso me chamou muita atenção. uma rejeição que ele tinha em relação a ele mesmo. Ele não se aceitava. O que eu quis dizer com, nossa, queria muito olhar a casa 4 dele, é esse lugar do ambiente do lar. Ele projetou no lar
o que os pais, eu imagino, né? A minha investigação seria, será que ele não projetou na casa dele o que os pais gostariam de ter como filho? Então lá dentro é um pecado ser gay, mas fora tudo bem. Então eu tentaria trazer esse fora pra dentro de casa. Como é que eu posso ser eu dentro da minha casa? E essa coisa da rejeição ficou muito forte, assim. E aí, relacionando com o ar-condicionado, né, assim, ele... Ar-condicionado assim, pegou demais. tudo tinha que estar perfeito, né? Porque ele nasceu quebrado. Ele não conseguia não ser gay, né? Então, assim, dentro da minha casa, não. Porque é errado, porque, né, assim... Tem um processo, tem uma parte do processo com a criança interior que eu acho a mais desafiadora. Que é quando você tem que escolher você ao invés de escolher os seus pais. Porque, basicamente, se ele escolher ser ele vai escolher ser imperfeito, ele vai escolher decepcionar os pais, e ele tem que lidar com a possibilidade de correr o risco de viver sem o amor dos pais. E a criança faz tudo pra não perder o amor dos pais. Ela deixa de se amar antes de perder o amor dos pais. Então, esse é um processo de luto que eu acho das etapas mais desafiadoras no retornar pra si, assim. É eu correr o risco de ficar sem os meus pais pra eu poder ser eu. E eu sinto que eu percebo que as clientes só conseguem fazer esse jump, esse pular de etapa, quando chega na conta pra ela que vale mais a pena ela se ter do que ter o amor dos pais. E geralmente elas não perdem os pais, mas esse momento de luto, de processo é muito importante. Eu acho que tem uma cisão de expectativas, né? De, assim, uma coisa que aparece muito na clínica, nas sessões, assim, essa dificuldade dos pais de aceitar os filhos por quem eles são, né? Assim, A gente falou disso, né, da outra vez. assim, eu não tenho filho, mas fica muito forte para mim, assim, isso de se colocar uma pessoa no mundo e você colocar nessa pessoa as expectativas que você tem em relação a essa criança, né? Assim, eu gostaria que fosse, sei lá, né? Essa coisa engessada clássica sei lá, que fosse um médico ou um advogado, enfim. Quais são as minhas expectativas e quem que é essa criança que eu coloquei, essa pessoa que eu coloquei no mundo? É não respeitar a individualidade de quem eu botei no mundo, né? Não acolher a individualidade de quem eu botei no mundo. E querer que ela seja um reflexo do que eu quero. Eu quero que... Nossa, olha a bióloga. Pensei num negócio agora. Porque a reprodução, pensando como bióloga, a biologia... Na biologia, a reprodução da espécie é que você passe pra frente a sua genética, né? Trazendo isso para um contexto social, a gente quer passar pra frente a gente. A gente quer que tenha essa tendência inconsciente de que o nosso filho seja uma cópia nossa e não que ele seja ele. Não é à toa que a gente vê muitos casais, essa coisa de casar e ter filhos, né? Tipo assim, ter a criança com a minha cara, né? Assim, olha que linda. Quer deixar a mãe feliz e falar que é a cara dela. Enfim, então assim, eu acho que maternidade, paternidade, assim, você tem que lidar com essa quebra de expectativa, você colocar uma pessoa no mundo e essa pessoa vai ser, ela não tem só você de modelo, sabe? Ela vai viver muita coisa e ela vai ser, muito provavelmente ela vai ser uma coisa completamente diferente do que você esperava. Eu te falei, né, quando eu tava grávida, tava aquela loucura, Bolsonaro, pandemia e tal, não sei o que, e eu virei pro Fernando e falei, meu Deus, a gente não tem controle nenhum do que tá na minha barriga, pode ser que nasça alguém que queira usar mocassim, gola polo e bote no Bolsonaro, e não tome vacina, eu não tenho controle nenhum do que tá aqui dentro. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um exercício de aceitação de quem que é aquela pessoa. Porque, senão, isso trava muito a vida, né? Assim, essa que você tá falando da relação com os pais, né? Assim, acaba travando muito a vida da pessoa. Sabe uma coisa que eu percebo? Que para filhos únicos chega diferente o peso do que para quem tem mais irmãos. Parece que a expectativa dos pais distribui melhor quando tem mais irmãos do que quando é filho único. Não sei.
sei, eu acho que tem. É a expectativa. Mas é porque pra cada você tem irmão né? e eu sou Sim. filho única, Expectativa então pra cada um. a gente tem essa Minha irmã tá percepção acompanhando, diferente. ela vai entender. Júlia, dá sua opinião aí. A Paola. Oi, Paola, acho que eu não te conheço. A Paola falou: a perfeição tinha que estar nessa casa. Essa casa era algo sagrado. E a busca de ver os problemas ocorria ali, como os pais faziam com ele. Aí a Jéssica respondeu: a casa sendo o lar perfeito para os pais, o ar-condicionado era ele em essência. Tudo estava perfeito, mas o ar continuava incomodando porque tem como ele deixar de ser ele. Porque não tem como ele deixar de ser ele. Bem pensado. Você tá dando. As minhas alunas são muito Olha boas. só. Muito bom. As minhas alunas são muito boas, modéstia à parte. Elas são incríveis como pessoas. Tá me chamando muita atenção a subjetividade que elas têm. Esse acesso à subjetividade eu acho importantíssimo e imprescindível para você conseguir fazer um bom atendimento. Porque é um jogo de interpretação e de Ai, encontro de subjetividade que você tem que ter com a pessoa. basicamente qualquer curso que eu dei. Que a Júlia tá falando aí. Basicamente qualquer conversa. Acho que são expectativas diferentes porque também compara os irmãos entre si. Eita, agora vai. Não, Vamos parar por aí. brincadeira, para. Vamos parar por aí. Não é a proposta da live hoje. A cara de orgulho da... Eu sou muito orgulhosa das minhas alunas, das minhas clientes. Eu sou orgulhosa demais. Elas chegam com elaborações que eu fico, mano, de onde você pensou isso? Todas as vezes que eu encontrei com ela, ela trouxe alguma coisa que vocês falaram, ou o orgulho que ela tem, que ela sente de vocês. Então, assim, o carinho é absurdo. Eu tenho mesmo. Eu guardo todos com muito carinho no meu coração. Mas onde é que a gente estava? Ar-condicionado. E pais que querem que os filhos sejam cópias de si. Eita, isso. A Júlia gosta da polêmica. A galera tá aqui pela polêmica. Ai, cara de orgulhosa da Hannah. Nossa, eu vou tirar um print de vocês falando que eu tô orgulhosa de vocês. Júlia, vem cá. Volta, Júlia. A minha formação é meio esquizofrênica. Eu achei que o Lucas fosse da TCC, gente. Juro. Eu falei, meu Deus, eu vou conversar o quê? Não faz sentido nenhum você ter passado isso, cara. Não sei de onde você tirou isso. Acho que é uma das poucas leituras erradas que eu tive, aquela. Ele não tem cara de TCC. Gente, ele tem cara de TCC. Obrigado, não, gente. ele... Eu não sei de onde que ela tirou, cara, da TCC. Daqui pra cima você tem cara de TCC, você tem cara de certinho, de bom moço, enquadradinho. Aí daqui pra baixo, não. A Radla pensou... qual foi a realização do moço sobre o ar? A realização... Total cara de TCC. Olha lá. Ah, gente, não. Tem cara de TCC, sim. Tem cara, sim. Olha lá. Tem cara de freudiano. Obrigado. Freudiano. Quem... Você não tem cara de freudiano. Vem cá, Luísa. Gostei dela. Vem cá, Luísa. Mas pelo papo... quando ele abriu a boca, eu sabia que ele não era. Quer falar da onde você veio? O que você come? O que você se alimenta, o seu cérebro? Ou responder aí a pergunta do ar-condicionado. Deixa eu responder a pergunta do ar-condicionado antes. Aí Tá, eu então falo. qual foi a realização do moço sobre o ar? Pô, ele parou o processo, né? Triste. Ele parou um tempo depois. Mas eu acho que veio esse entendimento de que ele estava buscando uma perfeição em tudo que ele tinha em volta, porque ele tinha essa percepção de que ele... Essa percepção chegou nele? Ele tinha essa percepção, a percepção de ser quebrado, de ser gay é errado. Ele conseguiu se perceber assim. Sim. Ficou muito forte pra ele essa coisa dos pais de tipo, não aceitar, né? E ele não se aceitava. Talvez pela expectativa de uma relação melhor com os pais. Ele largou aí o processo? Não, foi um pouco mais... Ele largou num momento, assim, eu acho que tinha muita coisa pra trabalhar, mas ele largou num momento um pouco mais tranquilo, assim, de um momento de aceitação que ele teve, assim, eu não consigo mudar o que eu sou. Eu acho que ele tinha que trabalhar muito a questão da religião, né? Da presença
Gente, Nossa, religião, espiritualidade, tópico. tá, assim, não sei quem Um que é o quê, tópico mas tenso, pisar em ovos pra falar na sessão. religião traz muito essa coisa de conservadorismo, de preconceitos, enfim, Traz uma rigidez que esconde uma falta muito grande que a pessoa às vezes não quer olhar. sempre É sempre muito tenso. presente nos atendimentos como religião pesa. Esse engessamento de quem você é, assim, enfim, dogmas da religião, enfim. Mas sem querer, não vou entrar muito nisso pra não falar Não, besteira. senão a gente vai abrir a terceira live hoje. Senão eu empolgo aqui. Vamos abrir uma outra live pra gente falar sobre isso. Mas ele teve um processo de aceitação, assim, é isso que eu sou, meus pais precisam aceitar quem eu sou e eu não consigo mudar, assim. Imagina se Você não é quebrado porque essa você... live para no moço do ar-condicionado e ele volta pra você. Seria interessante Ia trabalhar ser muito isso com bom. ele. Eu tenho Você curiosidade ia de ver saber... de outro lugar hoje, ia ser muito legal. Eu tenho curiosidade de saber o que aconteceu na vida dele. Porque, cara, esse eu acho que foi o caso mais... me marcou muito porque foi uma coisa muito... me chamou a atenção como a questão emocional, ela deságua em coisas que você não consegue entender muitas vezes, assim. É um trauma, uma questão dele muito subjetiva, muito enraizada, emocional, foi parar num ar-condicionado. E foi a sensação que eu tive quando eu comecei a atender os atendimentos com ele, né? Assim, como é que eu vou lidar com isso aqui? Ele está trazendo uma queixa de ar-condicionado. É óbvio que o ar-condicionado... Não é sobre o ar-condicionado. Não é sobre o ar-condicionado, né? Mas aonde que eu tenho que investigar, né? E, enfim, foram meses de terapia, porque ele tinha muita dificuldade de falar enfim, o que ele estava sentindo. E é uma coisa que que a gente conversou um pouco também, assim, dessa subjetividade do acesso da pessoa a algumas questões emocionais e da subjetividade, que é muito importante para você conseguir trabalhar essa terapia, porque muitas pessoas não têm acesso a isso e empaca muito o atendimento, né? Porque ela não consegue trazer muito o que ela está sentindo, o que ela está, enfim... Desconectada do corpo, exatamente. né? Eu entendo porque você ficou chateado, que eu achei que você era da TCC, mas é só até você abrir a boca. Tá, o pessoal tá falando, então tá... Acho que eu preciso mudar alguma coisa na minha cara, pelo jeito. Talvez mostrar mais do que a cara. Tatuar o pescoço. Tatuar o pescoço, pode ser. Qual a linha de psicologia que você fez? Gente, minha formação é meio esquizofrênica. Eu sempre gostei muito da clínica. Eu entrei na psicologia pela clínica, né? Porque eu faço terapia desde muito novo. Mas na formação eu fui conhecendo outras áreas da psicologia e fui me apaixonando por outras áreas. Eu tenho uma paixão muito grande por psicologia social. Eu trabalho Qual só de casa 12? Aí é contigo, não entendo. Só de casa 12. Eu trabalhei com psicologia social um pouquinho, né, no final da formação. E eu acho que não tem como dissociar a psicologia desse aspecto social. Mas eu sempre gostei também de entender essa parte mais mecânica, talvez. Além virgem. E aí eu fiz uma pós em neuropsicologia, que eu não tô atendendo. Pois você nunca me contou por que você não atende. Pode ser outro dia, não precisa ser agora, mas eu só pra registrar que eu tenho interesse nessa história. Tá. Mas é uma área que eu gosto muito também. E aí fiz uma pós em neuropsicologia. Mas a minha paixão mesmo é clínica, e eu me mantenho na clínica, e eu tenho uma paixão absurda por psicanálise, então tô sempre estudando, tô sempre lendo, né? Gestalt também sou apaixonado, e acho que conversa muito com psicanálise, mas minha paixão é clínica, então... Eu achei que você era da TCC quando te conheci, você achou que eu era o quê? O que você achou disso aqui? Cara, eu acho que a minha percepção foi bem o que você é, assim. Desde a primeira conversa a gente entrou muito em subjetividade. Conversa de bar e a gente já, tipo, metendo case de cliente em bar.
E pior que foi, né? Desde Foi. a primeira conversa a gente tava falando Foi. sobre atendimento. Então foi isso, assim, eu me mantenho na clínica, tipo, tem cara nenhuma de TCC, Sim, não, já a sua irmã falou pra você pegar outra garrafa. Tem cara nenhuma de TCC, estão te defendendo, tem gente atacando. Ele sabia te explicar o porquê não transava com o namorado na casa dele? Eita, Flávia. Ele não conseguia porque ele não conseguia explicar, né? Mas assim, ficou muito claro que foi essa percepção de que ele é quebrado. Então, assim, a casa dele tinha que ser um lugar imaculado, assim. Eu não posso, assim, se é errado eu ser gay e Não posso pecar ele dentro de sentia casa. que é errado, ele não ia pecar dentro de casa. Né? Então, assim, se eu não consigo mudar o que eu sou, se eu não consigo ser diferente, eu vou fazer isso fora de casa, né? Afinal, a casa dele tinha que ser perfeita. Ele reformou a casa várias vezes, o ar-condicionado não podia fazer barulho, né? Então, assim, tudo tinha que ser perfeito. E o sexo com o namorado dele é errado porque ele é gay, né? Então assim, ele se percebia como errado, né? Nossa, será que eles estão juntos hoje? Eu gosto das fofocas. Como é que será que tá a vida, né? Eu fico imaginando, assim. Próxima live. Acho que dá pra gente super marcar outra live. Qual é o signo do Lucas? Então ele se aceitou mais ou menos. Eu gostei que a terapia interrompeu num processo, assim, num momento de muita aceitação dele, assim, ele se aceita, né, não sei como é que tá hoje, mas no momento ele estava entendendo e aceitando que ele não tinha como mudar o que ele é, né? Não é errado ser gay. E ele podia dar espaço para a espiritualidade dele, independente do que ele é, assim, né? Você não precisa ter esse peso da religião dentro do que você é, dentro do que você faz da sua vida e levar a espiritualidade de uma forma saudável. Ele era religioso, né? Assim, tinha muito esse peso da religião que os pais traziam. Mas a minha vitória, assim, entre aspas, a minha vitória, a minha felicidade no atendimento com ele foi conseguir trazer essa aceitação, trazer essa percepção de que eu não sou quebrado. Isso para mim foi mais importante, assim, eu não sou errado por ser quem eu sou, sabe? E eu não consigo mudar o que eu sou, né? Eu espero que ele esteja transando em casa. A cara do ar-condicionado. Se você estiver vendo, a gente tá torcendo pra você estar transando em casa hoje. A Thaís perguntou qual o signo do Lucas. Gente, digitem aqui. Vocês que são minhas alunas, o que vocês acham que vocês perceberam do Lucas até agora? Digitem aqui suas apostas. Também. A Júlia já falou. Júlia, sempre penso nas fofocas pós-atendimento. O que será que a pessoa fez com essas informações? Eu gosto quando o cliente antiga volta, que eu fico, e aí, o que aconteceu? O que você fez na sua vida? Como é que tá hoje? Quais apostas aí pra gente encerrar a live? Vai, tá bom, né? A gente marca outra. Pode ser. Pessoal, vocês querem outra? Vocês querem outra? Peixes, olha. Vocês querem outra? Me parece ter muita terra nesse mapa. Correct. Vai, que mais? Eu vou soltar o mapa do Lucas aqui. Sim! Ó, a Ana virou minha aluna agora. Ela ainda nem passou pelas aulas comigo. Ela só assistiu as aulas gravadas. Sim, queremos outra live, sim. Olha só. Gente, na próxima eu prometo que eu tô um pouco mais... Ele vai tomar meia garrafa de vinho antes da gente começar a próxima. É porque ela me desvia de novo de câmera. Eu era virgem de live. O perfil dele não é nem profissional, é só perfil pessoal. Eu marquei ele no perfil pessoal mesmo. Eu não tenho perfil profissional, não. Tenho preguiça disso. É sua prima? É quem é essa? Como é que fala o sobrenome de você? É sua mãe? Oi, mãe do Lucas. Ela disse que não ia ler hoje. Ai, socorro. Ai, não era assim que eu queria que sua mãe me conhecesse. Ai, Deus, eu achei ele com cara de capricorniano, bem sério, ele suando frio no começo. Vamos lá, mais alguém tem aposta? Mais alguém tem aposta sobre o mapa do Lucas? Não?
Que final de live, senhoras e senhores. Você quer terminar me contando do... Eu vou contar seu mapa, eu vou terminar. Do mapa e do quadro O quadro? que eu tenho pendurado? Nossa, você me jogou do penhasco hoje, hein? Você tá... É o quê? Isso é vingança? Não, eu só... Você tá se expondo porque você quer? Você tá se vingando de mim? Qual que é a... A gente trouxe a Hadla que atende, a gente não trouxe a Hadla Artista? artista, que tem total conexão com o que você atende e por que você começou a atender. Que também eu acho que conversa muito por que eu comecei a atender. E o quadro que você me deu é bem importante para mim. Então, acho que você trazer isso, eu acho que vai ser legal. Tá bom. Isso aqui não tava Se você se ensaiado. sentir Não, eu confortável, tô porque confortável. eu tô vendo que você tá ficando emocionada. Eu tô emocionada, talvez eu chore. Tá bom, vamos lá. Gente, o Lucas tem sol na casa 12 em Capricórnio. Agora conta tudo. O Lucas tem sol na casa 12 em Capricórnio, ascendente em Aquário. A lua dele tá em Virgem na casa 8. Acho que esses são os aspectos mais relevantes que eu lembro agora. Sim, eu lembro o grau também. Meu Deus do céu. Cada um tem uma cabeça pra uma coisa. Amei o quadro, quero... Nossa, Júlia, ia ser uma honra pintar um quadro pra você. Fofoca. Caraca, tu me jogou, né? Tá bom, vamos lá. Não, tudo bem, eu não vou... Meu dom é me expor, vamos lá. Gente, um dos quadros mais vulneráveis que eu pintei é um quadro preto que ficava na minha sala. Acho que quem tá aqui sabe qual que é o quadro. Que eu chamei de Árvore da Vida, mas que na verdade veio de um lugar muito oposto disso. Foi um dos lugares mais vulneráveis pra mim. Quem já tá aqui há muito tempo sabe que eu tenho uma história bem complicada com o hospital. E o nome disso bonitinho na terapia acaba sendo pulsão de morte. Vamos elaborar, né? O que é pulsão de morte, já que a gente tá numa live... didática. Pra Freud, que foi... Não foi ele que cunhou o termo, sabia? Eu fui pesquisar, não foi ele que cunhou. Foi uma mulher que cunhou o termo e ele começou a aplicar no trabalho dele e ganhou a fama, mas não foi ele que cunhou o termo. Descobri isso pesquisando. Claro que foi uma mulher. Claro que foi uma mulher. Bom, pulsão de morte, na visão freudiana, é uma tendência do indivíduo à autodestruição. Não necessariamente o nome pulsão de morte indica que a pessoa vai tentar algo em relação à morte, mas é uma pulsão à autodestruição que briga com uma pulsão de vida. Gente, todo mundo tem isso, tá? Todo mundo tem isso. Algumas pessoas manifestam um pouco mais porque elas são um pouco mais traumatizadas ou acessam mais o trauma delas, mas todo mundo tem pulsão de morte em algum grau. Todos nós temos esse aspecto, esse lado. Eu percebo que terapeutas têm mais. Eles afloram mais a pulsão de morte deles. Todo mundo busca uma autodestruição de alguma forma. Isso é completamente normal e saudável. E saudável, que a gente sim. pode chamar assim. Concordo. Então, é um quadro que nasceu da minha pulsão de morte. No meu caso, a minha pulsão de morte, depois de anos de terapia tentando entender ela é muito configurada a quando eu tenho coisas que me levam pro hospital. E ela realmente é algo físico pra mim. Pra maioria das pessoas, não necessariamente é algo físico, mas pra mim chega a ser. Então, quando eu tomo anestesia, quando eu tenho problemas no hospital, quando eu tenho acidentes, enfim, ela me leva pra esse lugar. E eu pintei esse quadro no momento que eu tava saindo da depressão, e uma depressão bem arrastada de muitos anos, e o meu pai ia ser internado pra fazer uma cirurgia, e eu tava com muito medo do meu pai morrer. Então, me voltou muito pra esse lugar da minha pulsão de morte, de vários momentos em que... eu sinto te falar isso na live, assim, momentos de que eu senti que, de alguma forma, eu tentei um suicídio indireto quando eu era adolescente, de vários momentos em que eu me senti muito desprotegida e muito morta por dentro mesmo, assim. Momentos que eu quis dizer hoje sim, dona morte. Eu acho que esse é o mais forte do quadro. E o quadro se chama Árvore da Vida porque em todos esses momentos eu disse hoje não, dona morte. E eu falei pro Lucas, eu acho que de todas as pessoas do mundo o quadro foi pra você, porque de todas as pessoas que eu encontrei até hoje, você foi a pessoa que mais entendeu esse quadro. E o quanto foi
o quanto foi forte pra mim achar um lugar pra dizer hoje não, Dona Morte, apesar de todos os hoje sims que eu quis dar pra ela. Então não tinha ninguém pra esse quadro aí que não você. Eu jogo a história pra você, igual eu tô aqui, não chora, não chora, não chora, não chora. Acho que ninguém entendeu esse quadro, que nem você. Eu acho que é um quadro muito bonito, depois eu vou... Só pra constar, o Lucas tem, sei lá, 500 tatuagens, 498 são sobre o arquétipo da Mentira, morte. né? Não, quantos não são? Tá, a gente pula essa parte. Mas depois eu vou postar uma foto do quadro. A Radla acho que tem... Tem, esse uma- quadro é tem uma famoso, foto. o povo conhece esse quadro. E eu achei legal, eu tô achando bonito ver a forma como a Radla tá mudando o que E quando ela eu tá te falei isso a colocando. primeira vez, você ficou meio, será que tá mudando mesmo a vibe? Será que é isso? Às vezes só ressignifica e tal. Eu acho que para quem acompanha esse lado dela de artista também, tá nítido uma mudança nas cores, em como você coloca isso nos quadros. Você vai me fazer chorar, tá? Pode Você continuar. quase fez também. Pode continuar. E eu acho que, enfim, arte é o aspecto, é o que a gente está sentindo, o que a gente está, né, querendo colocar no mundo. É uma subjetividade exposta. Olha o seu sol regendo sua casa 7. Eu falei que você flerta com a arte das pessoas porque você tem saudade da sua. No desenho tem muitos anos. Mas eu acho bonito como as cores estão mudando, como você está ressignificando as coisas. E, enfim, o quadro que eu tenho pendurado é o que mais conversou comigo, porque eu acho que é um aspecto muito importante meu, mas eu acho bonito ver e eu me conecto também com essa forma, essa subjetividade diferente, nova que você está colocando nos quadros. Então, é legal de ver, é bonito de ver, né? É legal quando eu venho aqui e a arte está diferente, a Radla é diferente. Só ver quem tem olhos para ver. Você falou da outra vez quanto que o colorido tem chamado a atenção. Exatamente. As cores estão me chamando a atenção. E da outra vez eu vim você comentou que eu vim de vermelho. Eu nunca tinha, eu sempre vim de preto, né? Você veio de vermelho. Hoje você veio de cinza, mas outra vez você veio de vermelho. É isso. Tá bom, Agora a galera gente. foi a loucura. A gente vai chorar, então tá bom, né? Agora, quando a fofoca, meio quadro, que era sabia que tinha uma coisa em virgem, eu suspeitei forte de algum pé em aquário. Corações, corações, corações. Obrigada por se abrir. Ô, Júlia, querida. Pode falar aqui, Radla sabe que o Lucas desenha divinamente. Bom, será que eu devia aproveitar que a gente ainda tem um tempo de live pra te jogar na fogueira também? Posso? Tô te pedindo permissão, olha como foi legal. Eu preciso voltar desenhando. Eu falo isso pra você desde Mas que eu te tem esse conheço. aspecto da autocobrança e eu vou precisar treinar muito para chegar onde eu cheguei. Eu sei. A folhinha aqui que eu fiz com você tá guardada. Eu botei o Lucas pra pintar as emoções dele e aí ele ficou assim, entre o pincel e o papel, ele ficou meio... E eu faço o quê? E só saiu preto, tristeza. Mas depois que saiu, eu senti vontade de outras cores, olha só que importante. Sim. Não é à toa que eu tô me identificando com colorido agora, né? Mentira. Tá bom, né? Bebe vinho que flui, bobo. Joga o quê, gente? Você joga na pintura? É que ela vai abrir um tarô agora? Acabou a live, né? Tá bom, acho que a gente explorou todos os nichos possíveis. Eu joguei I Played Fair, não joguei tarô, não usei mapa, olha só, fui só minha cabeça. Não usei arte. Eu nem fiz filme. Joguei muito. Queremos mais lives assim. Você tem mais case pra contar? Só tem uns cases meio pesado, meio... Eu tenho muito caso. Pesados, mas trago. Eu vou conversar com algumas clientes, ver se eu... Caso leve. Não tem caso leve! A gente não tem de caso leve. Caso leve não tem graça. Pô. Não tem graça também. Eu vim pra terapia porque... sei lá.
Ai, vou ser honesta, vou ser vulnerável aqui. Aproveitei o momento de mapa com você pra mostrar que não é só o mapa e o tarô que fazem a diferença no meu atendimento. Eu penso por fora disso também. Tem raciocínio aqui, não é só mapa, astrologia e tarô. E entrando nesse aspecto da subjetividade, é como você falou, assim, essa imagética, essa questão do simbolismo faz total diferença nos atendimentos. Você não precisa exatamente usar a questão de usar o tarô enfim, mapa, mas o simbolismo dentro do atendimento, né, como você trouxe o caso que você relatou, faz total diferença e dá um norte para o atendimento, né? Cada imagem vai trazer um aspecto diferente para a pessoa que você está atendendo. A mesma imagem que eu enxergo não é a mesma Nossa, o imagem que Gui você entrou na enxerga. live, uau. Será que foi acidente? Quem que é? É um astrólogo muito foda, referência minha total. Eu sou muito fã do Gui. Não sei se ele entrou de acidente aqui na live. Sabe uma coisa que eu pensei sobre símbolo e mapa, e enfim, tudo isso? Encerramos. Encerramos, né? Obrigada, gente. Beijo, gente. Até a Beijo! próxima.